Dando continuidade, então, aos nossos módulos, vamos falar agora sobre alojamento conjunto, mais especificamente como manter o aleitamento materno na separação do binômio mãe e bebê. Vamos falar também sobre boas práticas de parto e nascimento, CNV, que é comunicação não violenta e acolhimento, e a participação do acompanhante e também educação. O alojamento conjunto ele foi instituído pela portaria número 2068, de 21 de outubro de 2016. Ele é um local onde a mulher e o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanecem juntos em tempo integral até a alta. Possibilita a atenção integral à saúde da mulher e do recém-nascido ao mesmo tempo por parte do serviço de saúde. Então, é uma atenção integral à mãe e ao bebê. Quando a mãe chega ao alojamento conjunto, ela chega, na maioria das vezes, sem produção de leite. E antigamente, fazia-se a expressão da mama. Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, as mães chegam na maternidade com o bebê após o parto e, antigamente, a orientação era fazer uma expressão na mama para ver se saía colostro. O que essa expressão ajuda? A deixar a mãe mais preocupada e insegura com a sua capacidade de amamentar. Porque se nós sabemos que a apojadura, que nós falamos no módulo anterior, pode demorar entre 3 a 5 dias, em torno de 72 horas, para acontecer, que é a descida do leite, então, se ela está dentro desse período, acabou de ter bebê, desceu para a maternidade e ainda não tem leite, ela está dentro do prazo. Mas quando faz a expressão e fala assim, ai, essa mãe não tem leite, ela já vai sentir agora, eu não tenho leite. Nossa, era para ter, porque estão falando que eu não tenho. E ela vai se sentir enfraquecida, ela vai sentir em dúvida quanto à sua capacidade de amamentar. E isso pode até atrapalhar no seu processo de amamentação. Então, é desorientado fazer essa expressão na chegada da mãe e do bebê à maternidade. Não precisa fazer, então, essa expressão na mama mais não. Porque se ela não tiver colostro, fazer a expressão não vai resolver em nada, porque o bebê precisa estimular mamando. E se ela não tiver, aliás, e se ela tiver colostro, ótimo, que bom que ela já tem, vai colocar o bebê para mamar. Então, é desnecessária a realização da expressão da mama para verificação de presença de colostro. Então, voltando a falar um pouco aqui sobre o alojamento, estudos mostram que aquelas mães que ficam lá também com o bebê em alojamento conjunto, elas têm um melhor desempenho na amamentação e nos cuidados do seu bebê, porque elas vão aprendendo no dia a dia com a equipe ali do seu lado a pegar o bebê, a colocá-lo na posição correta para mamar, tanto na posição da mãe e do bebê, quanto na posição em relação à pega, como que esse bebê tem que ser posicionado para pegar de forma efetiva o seio materno. Então, é uma oportunidade que o profissional tem de intervir de forma efetiva a fim de transferir mais segurança para essa mãe, né? Acalmando, esclarecendo, dando orientações, fortalecendo para que ela se sinta capaz de amamentar. E nesse contexto também é importante nós destacarmos a necessidade constante de atualização das equipes multiprofissionais para que evitem de repassar informações que já estão desatualizadas para essa mãe, para esse acompanhante, para o pai, para aquela família que está ali. E essas informações desatualizadas e equivocadas, elas podem comprometer a amamentação exclusiva, podendo até levar ao desmame precoce. A atuação, então, dessa equipe multiprofissional e também de estudantes nesse período de internação no alojamento conjunto, ela é capaz de favorecer, mas é capaz também de dificultar o aleitamento materno. E é por esse motivo que é necessária uma constante atualização desses profissionais para garantir o sucesso dessa amamentação, conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde. Quando um profissional, ele não orienta essa lactante de forma adequada, porque ele não foi capacitado para isso, ele acaba incorrendo no que nós chamamos de imperícia. Por quê? Ele não tem conhecimento técnico, ele não é um perito naquele assunto. E ele acaba orientando equivocadamente.
E acaba entrando também na parte de negligência. Por quê? Quando orienta de uma forma diferente do que é esperado para sua posição, ele está sendo negligente, porque se ele trabalha em alojamento conjunto, se ele está passando no estágio, por exemplo, algum momento lá no alojamento conjunto, ele deveria ter um conhecimento adequado para orientar de forma adequada. Então, se ele foi para o alojamento conjunto, não se capacitou, está orientando de forma inadequada, ele também está incorrendo em negligência, tanto negligência quanto a imperícia que eu falei, né? Então, o alojamento conjunto, ele é um local que foi escolhido para deixar mãe e bebê juntos, para que a equipe consiga visualizar esse contato mãe-bebê, ver como que está a relação dos dois, se tem vínculo, se não tem, se a mãe e o bebê, quando está ali naquele momento, ela olha o bebê, se ela fica com ele próximo do seu corpo, fica com ele longe do seu corpo. Vai orientar também quanto todos os cuidados, mesmo que seja uma mulher que já teve filho, que não seja o primeiro filho dela, as dificuldades são diferentes, mas elas existem. Então, porque cada gestação é de um jeito. Então, estar em alojamento conjunto ajuda a ensinar, a preparar essa família para amamentar e também para cuidar do bebê em tudo que envolve esses primeiros cuidados, que é banho, troca de fralda, curativo do coto umbilical, tudo isso para facilitar para que essa família vá para casa em condições de cuidar desse bebê. E essas famílias que recebem essa orientação adequada, ela tem uma chance muito maior de conseguir manter o aleitamento materno exclusivo quando chegar na residência. Mesmo que, às vezes, depois no acompanhamento, depois da alta, receba uma orientação equivocada de um outro profissional, mas ela vai lembrar da orientação que ela recebeu lá no alojamento conjunto. Pode acontecer de um profissional que está acompanhando essa dupla mãe-bebê após a alta, numa consulta, numa visita domiciliar, possa dar uma informação equivocada. Mas aí ela, que recebeu a informação correta lá no alojamento conjunto, vai seguir aquela equipe que a orientou. Ela sente segurança quando a equipe passa uma informação de forma clara, objetiva e mostra para ela também na prática. E aí ela sabe que quando ela sair lá fora e receber uma informação incorreta, ela tem condições de raciocinar e falar, não, eu não vou seguir essa informação. Isso já aconteceu comigo, uma orientação que foi dada por mim no pré-natal, ela ainda era gestante, aí ela depois teve o bebê, depois ela foi para uma consulta fora e foi orientada a introduzir a alimentação no seu bebê aos 4 meses de idade. E o profissional passou para ela que era um novo protocolo do Ministério da Saúde, introdução alimentar aos 4 meses. E ela falou, não, eu não vou introduzir, vai ficar só no meu leite mesmo. E o dia que ela veio para uma consulta do planejamento familiar, ela me contou, me fez essa observação de que esse profissional tinha indicado que era para ela começar a introdução alimentar no bebê quando tivesse com 4 meses e que ela não iniciou essa introdução alimentar. Por quê? Ela foi orientada de forma correta no pré-natal, foi orientada de novo no alojamento conjunto e ela teve confiança naquela equipe que passou para ela as orientações. E como manter o aleitamento materno na separação do binômio mãe-bebê? É mais ou menos do mesmo jeito que eu orientei lá no módulo passado, na volta ao trabalho. Tem que fazer estímulo. Então, essa mãe tá lá no alojamento conjunto, ou às vezes ela vai para um outro setor, que quando não tá com o bebê, ela pode estar numa outra enfermaria, né? E aí, ela tem que ser incentivada a fazer as ordenhas de estímulo, porque se esse bebê ainda não pode sugar o seio materno, ela tem que fazer o estímulo para que esse leite possa descer. Quando tiver produção de leite, ela vai encaminhar esse leite, na verdade o profissional da sala de ordenha, que seja, né, se tiver na instituição que ela trabalha, ou num lactário, vai encaminhar esse leite para ser oferecido para o bebê
por sondinha, que provavelmente vai estar recebendo essa dieta por sondinha ou no copinho. Se não estiver ainda podendo receber, vai ser armazenado e guardado para quando esse bebê puder receber o leite materno ordenhado. Então, esse leite que ela ordenhou não vai para doação, não vai para outro bebê. Enquanto o bebê dela estiver internado, esse leite, ele vai para ele, fica armazenado, fica guardado para ele. Como que ela vai fazer essas ordenhas, então? A orientação é que ela estimulasse essa mama pelo menos 5, 6 vezes por dia. Enquanto ela tá ali na maternidade, no pós-parto, às vezes foi uma cesárea, ela vai lá, visita o bebê, volta e não vai conseguir esse tanto de vezes na sala de ordenha. Se ela conseguir ir pelo menos uma vez de manhã e uma vez à tarde, não é o ideal, mas é melhor do que nada. A orientação é que ela pudesse ir mesmo de manhã, fosse de novo mais no finalzinho da manhã, no meio da tarde, né? Se tivesse ainda uma ordenha 24 horas, então seria perfeito. Mas ela pode fazer esse estímulo até no próprio quarto. Porém, se sair algum leite, não pode guardar, não pode oferecer para o bebê. Ela tem algumas mães que têm a bombinha, elas trazem a bombinha lá para maternidade, né, para o alojamento, fazem a ordenha de estímulo e se sair algum leite, infelizmente, como o quarto não tem higienização, não é o local correto para fazer essa ordenha, ela tem que desprezar. Tem também a ordenha beira-leito, que é feita lá na unidade neonatal, ao lado do bebê, e aí essa ordenha pode ser oferecida para o bebê, se não for, né, tem que ser encaminhado, então, para o lactário ou para o banco de leite, para poder armazenar de forma adequada, mas aí vai depender também da instituição, das normas e rotinas da instituição onde essa mulher está com esse bebê. Então, atentem-se para conhecer as normas, os POPs da instituição que vocês estiverem trabalhando. Vai fazer a ordenha, que seja manual, ela pode fazer essa ordenha também, né, manual, como eu já mostrei no módulo anterior, né, estímulo. Ela pode fazer essa ordenha com a bombinha elétrica ou com a bombinha manual. Essa aqui é o modelo manual, né? Vai fazer a ordenha. Para estimular. E a cada dia ela vai perceber que vai sair mais leite. No primeiro dia, pode ser que não saia nada ou saia só uma gotinha. E encoraje essa mulher e explique para ela que ainda está no prazo para descer o leite, que demora a apojadura, como nós já falamos no módulo anterior e no comecinho desse, tem o prazo certo. E quanto mais ela vier fazer as ordenhas de estímulo, mais vai aumentando a produção. Então, hoje, às vezes, ela veio e produziu só 5 ml. Amanhã ela vai produzir 10, depois de amanhã ela vai produzir 40. Isso vai aumentando. Quando chegar a fase mesmo da apojadura, vai sair uma quantidade maior de leite. Mas muito atenção nesse momento da apojadura, porque além da mama estar com esse volume de leite que desceu, essa mama pode também estar com edema por acúmulo de líquido intersticial decorrente do período pós-parto. Vocês já notaram que as puérperas ficam com os pés edemaciados? Ficam, né? Principalmente se elas tiveram, então, um problema e uma complicação hipertensiva aí nessa gestação. Aí que fica com mais edema ainda. Então, essa mama ela vai estar muito volumosa e vai estar bem esticada a sua pele e vai estar bem endurecida e às vezes pode estar até um pouco avermelhada. Algumas pessoas vai pensar assim, então nós vamos fazer a ordenha dessa mama e vai resolver tudo. Faz a ordenha, sai lá, gente, uns 10 ml e você vê que aquela mama tá super volumosa, super engurgitada. Mas como? Saiu só 10 ml, está muito cheio. Não é só leite. E é nesse momento que, às vezes, o profissional dá uma orientação equivocada. Ele vai falar assim para ela, vá para debaixo do chuveiro com a água quente e faça massagem. A água morna faz vasodilatação. Logo após o banho, ela vai ter uma sensação equivocada de alívio, mas porém depois vai aumentar a produção e vai complicar muito mais esse estado de estase láctea e também do edema que ela já está decorrente do acúmulo de líquido intersticial. Então, o que acontece? Não se orienta a compressa de água morna nessa fase.
Por quê? Para evitar o que a gente às vezes chama de efeito rebote. Vai fazer o efeito exatamente o contrário do que aquilo que a gente esperava e desejava. Vai fazer ordenha de alívio, vai fazer massagem e muito cuidado se o bebê tiver sido liberado para amamentar e colocar esse bebê para mamar nessa mama com esse tecido tão esticado, tão comprometido, tão sensível, porque vai causar fissura. Não orientar compressa de água morna nesse momento, que não vai ajudar. Existem algumas formas de fazer uma drenagem na mama para poder estar ajudando, estimular mesmo linfonodos para ajudar a melhorar essa drenagem da mama, mas tudo com um profissional capacitado. Essas drenagens, essas orientações são só por um profissional que entenda exatamente dessa parte, que é da parte da drenagem. Existe, só por curiosidade, a bandagem elástica que é aplicada nesse momento. Ela tem uma forma certa, correta, de ser aplicada na mama, de forma a buscar aquele edema e encaminhá-lo para a região ali dos linfonodos. E também tem o laser, que é aplicado nesse momento para ativação dos linfonodos, e aí ajuda a diminuir esse edema. Mas tudo isso eu estou falando só por curiosidade, tem que ser também por um profissional capacitado, qualificado para esse tipo de procedimento. E aí, passou essa fase do engurgitamento, vai ver que ela vai produzir cada vez mais quantidade de leite. E aí ela vai receber alta, ela vai para casa, ela vai voltar para visitar esse bebê, ela vai coletar o leite lá na casa dela, mantendo as mesmas regras que eu orientei no módulo anterior de estocagem de leite, de transporte, vai trazer esse leite. No nosso banco de leite, aqui do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, eles fornecem o copo, o frasco de vidro com tampa de plástico para essa mãe levar para casa. Ela leva esse frasco já estéril, coleta lá o leite e traz ele para o banco de leite. Lá eles vão armazenar até que o bebê possa receber esse leite que a sua mãe ordenhou. E então orientar essa mãe que ela mantenha essas ordenhas em casa, pelo menos umas 5, 6 vezes ao dia. Eu sei que é difícil porque ela fica... Tem mãe que vem cedinho para a maternidade e fica na unidade neonatal o dia todo. E ela chega em casa, ela quer descansar. E tem mães também que moram em outras cidades e não conseguem vir todos os dias para a unidade neonatal. Então, orientar essas mães a fazerem a ordenha lá também na cidade onde elas estiverem, né? Às vezes na zona rural, para poder estar mantendo esse estímulo de produção. Eu coloquei aqui para vocês também, só por curiosidade, né, esse leitezinho rosa aqui que eu coletei. Esse leite rosa, ele é um leite próprio para consumo. O que acontece quando a mama começa a se desenvolver no período de gestação? Ela pode romper alguns vasinhos que não causam sangramento, mas rompeu por conta do seu desenvolvimento. E aí, ali mesmo, secou aquele sanguinho. Quando o leite desce, ele passa por aquele local que estava com o sangue e adquire essa coloração aí. Em alguns casos fica com uma coloração meio parecendo de ferrugem, meio marrom, e por isso que essa condição também é conhecida como síndrome do cano enferrujado. Esse leite é próprio para o consumo, o bebê pode consumir sem preocupação, ele não perde qualidade por conta dessa coloração diferenciada. Lembrando que essa mãe e esse pai, eles têm acesso livre à unidade neonatal 24 horas por dia. Eles podem fazer contato pele a pele se o bebê estiver em condições, e aí vai ser discutido com a equipe se tem condições desse bebê ser colocado, mas na maioria das vezes tem condições. Até o bebê, quando é entubado, é colocado em contato pele a pele, tanto com a mãe quanto com o pai. Também é essencial que se estimule o aleitamento e a lactação através não só da ordenha, como nós citamos, através também desse contato. Ou às vezes até coloca o bebê aqui, mesmo que ele não sugue, dele ficar perto, isso ajuda na produção do leite materno. Essas práticas, elas aumentam também a chance de sucesso depois no aleitamento materno.